Bom dia de salvação em Cristo Jesus. Eu quero compartilhar aqui com os amados irmãos, Amós, Joel 3, o julgamento das nações, o título aqui da minha Bíblia. Que os irmãos prestem atenção, que essa é uma palavra muito importante para a nossa atualidade, para nós estarmos orando, né, ao Senhor, né, orando pela nossa nação, né, orando pelo nosso país, porque está um caos, né? E nós precisamos ver que coisas têm acontecido que já aconteceram, fatos, né? Que as pessoas às vezes buscam os fatos da história para querer se prevalecer de alguma coisa, maquinar o mal, né? E nós precisamos estar nos unindo em oração, né? Para que nossa terra, né, para que nós sejamos bem-sucedidos e abençoados no nome de Jesus, porque Ele vive, né? Porque em João 14, quando Ele diz que Ele está indo para o Pai, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Ele diz que vai nos preparar um lugar e que não nos deixaríamos só, deixaríamos o Consolador, o Espírito Santo, né? Então nós temos que buscar, né, o nosso Consolador enquanto podemos encontrar, enquanto está perto, né? Enquanto nós temos voz, porque mesmo que nós não vejamos com os nossos olhos, mas a nossa descendência, porque em Deuteronômio tem as promessas e tem as maldições, mas para que isso tudo, né, é necessário, né, tem as promessas do Senhor, se apegue às promessas e obedeça, né? Obedecer, porque o abecedário do crente é obedecer. Porque hoje muitas pessoas pregam, mas não pregam aquilo que vive, pregam aquilo que vai convencer, que vai encher o ego das pessoas, né? Frustradas. E a igreja não é isso, né? O Senhor, Ele não nos prometeu, né? Ele riquezas, vida. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo. Amém? Aqui na minha Bíblia tem uma meditação que eu quero compartilhar com os amados irmãos. Prestem atenção e leia o capítulo anterior para você poder entender, né? E leia o que antecede, que é o 4 também, entendeu? Que às vezes a pessoa fala, mas não está entendendo, né? Porque você tem que ler o que antecede e o que depois daquela palavra para você poder fechar seu entendimento, tá bom? Na minha Bíblia tem aqui um outro subtítulo para essa meditação que diz assim: responsabilidade, que está justamente nesses versos, nesses 2 versículos que eu li, tá bom? Amós era um simples pastor de ovelha quando foi chamado pelo Senhor para ser seu mensageiro. Isto nos mostra que Deus não faz acepção de pessoas, e o que nos torna especiais aos seus olhos é a fidelidade que lhe dedicamos como reconhecimento de Deus amoroso, que Ele é. O seu ministério profético teve início antes um terremoto, que por sua magnitude deve ter marcado época, baixando uma forte impressão naquela geração, servindo como referência divisória de época. Joséfo, o historiador judeu, declara que este terremoto ocorreu quando o presunçoso e irreverente rei Uzias profanou o templo, oferecendo incenso no lugar do sacerdote. A antiguidade aqui é no século IX, né? Século IX, entre o século IX e o século X. 2 Crônicas 26, versículo 16 a 21. Vocês podem voltar lá e comprovar o que está escrito aqui, tá bom? As mensagens de Amós foram primeiramente dirigidas a 6 nações gentis contemporâneas e oponentes de Israel e de Judá. Eram mensagens de reprovação e condenação, que certamente contaram com a aprovação dos israelitas, pois eram dirigidos contra os seus
inimigos, Amós. Ao escrever estas mensagens, usa uma linguagem poética própria da literatura daquela época, na qual a enumeração era uma forma figurada, usada para dominar um número excessivo de infrações. Nas escavações arqueológicas de 1928, realizada em Ugarit, norte da Síria, uma cidade daqueles tempos, foram encontrados tabuinhas de argila cujos escritos explicam o estilo poético usado por Amós. Uma delas diz: Baal odeia 2 sacrifícios, sim, 3, o cavaleiro das nuvens e o sacrifício da vergonha, o sacrifício da baixeza e o sacrifício do abuso das servas. O que podemos entender é que eles consideravam 3 pecados como suficiente para se constatar o pecado intencional. E o 4º pecado mencionado era a prova da persistência no erro, comportamento que acabava por extrapolar a misericórdia. Ao ser chamado por Deus, Amós deixou seu rebanho e foi para Israel, na cidade de Betel, centro da adoração do bezerro, instituída por Jeroboão II. Segundo, como o Deus da nação, está em 1 Reis 12, 25 a 33. Tanto Israel quanto Judá havia prosperado bastante naqueles dias. Uzias era rei de Judá e Jeroboão, rei de Israel, aumentara consideravelmente seus territórios ao dominar os sírios, os edomitas, os filisteus e amonitas. Eles se especializaram na produção agrícola, nas artes e no comércio, tornando-se reinos fortes, não apenas literalmente falando, mas econômica e financeiramente também. Entretanto, com o progresso material veio a decadência espiritual e eles se afastaram de Deus e dos seus caminhos, passando a viver uma vida dissoluta e completamente destituída de princípios. Os frutos comuns da prosperidade, como orgulho, o luxo, a opressão dos pobres, a luxúria, a folia, o suborno, a extorsão, a execração da justiça, todos eles abomináveis ao Senhor, passaram a fazer parte das suas vidas sem dar espaço para o arrependimento em seus impedimidos corações. Eles haviam se tornado tão passíveis de reprovações de Amós quanto seus vizinhos gentios. O mundo de hoje, tal qual o mundo dos dias de Amós, também já ultrapassou os limites da misericórdia de Deus. Através da sua palavra, o Senhor nos adverte que não contenderá para sempre com o homem. Isaías 57, versículo 8, querendo nos ensinar que chegará também para o mundo de hoje o tempo do seu juízo, como chegou para aquelas nações pagãs, para Israel e mais tarde para Judá. Temos o privilégio de conhecer a palavra de Deus, mas ainda do que os israelitas no passado, eles não podiam lê-las, nós a podemos. As profecias concernente ao Messias, todas se cumpriram fielmente, e aquilo que para eles era uma promessa, para nós é um fato. Além disso, o Novo Testamento temos não somente Além disso, no Novo Testamento temos não somente a explicação delas, como também detalhadamente a explicação de que se refere aos nossos dias, lembrando-nos de que o privilégio implica em responsabilidade. Jesus disse: aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Está em Lucas 12, capítulo 12, versículo 48. Estas palavras incumbem-nos não só de uma vida consagrada a Deus, mas também de obrigação de pregar o evangelho da salvação aos que estão
vendo uma vida dissoluta como os israelitas do passado. Por preceito e exemplo, imitemos Amós na missão que Cristo nos confiou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Aqui, o mundo de hoje, quando ele se refere ao mundo de hoje, o que me levou também, eu acordei e fui orar e meditar na palavra, né? Então, eu abri nessa palavra aqui. E logo que eu fiz o meu café da manhã, que eu abri meu celular, eu deparei com um vídeo que fala a respeito do que está se sucedendo aqui na nossa nação. Se você parar, ver o noticiário, ver o jornal de política, ver as demais coisas e prestar atenção aqui nessa palavra, nessa meditação, você vê que a nossa nação, chamada Brasil, um país riquíssimo que Deus nos abençoou, tem vários, né, riquezas naturais dadas pelo Senhor, né, coisas que são extraídas da natureza, né, coisas que são extraídas da terra e que financeiramente, né, o Brasil, ele é uma potência, ele é riquíssimo, mas em compensação, né, ele é um país que foi vendido, um país, uma nação que os administradores, aqui fala aqui no tempo dos reis, aqui de Jeroboão, né, o rei que aumentava consideravelmente seus territórios ao dominar os sírios, né? A nossa nação, ela cresce em população, cresce em produção, cresce em tudo, mas os administradores, né, no comércio, tem muitos pequenos empresários, né, que estão aí bombando, né, crescendo, e outros estudando e se aperfeiçoando cada vez mais, né? Aqueles que são os denominados reis, que estão no comando da administração dessa nação, né? Se corromperam, a ganância, né? Tomou conta do seu ego, passou acima dos limites, dos limites normais, que nós temos que ter ambição, sim, que nós temos que desejar, que temos que almejar, né? Mas nós temos que nos esforçar, igual o Senhor chamou o profeta, né, que sucedeu ali. Jesus, deu um branco agora, mas aí, peraí, que eu já vou dizer. Sucedeu Moisés, né? E o que o Senhor falou? Esforça-te e tem bom ânimo. Quer dizer, eles têm até bom ânimo, mas não querem se esforçar, querem tirar do povo, né? O tempo da escravidão já passou, mas o povo continua oprimido e escravizado. Nada mudou. Mudou por um período, por um tempo. Até eu estava lembrando que D. Pedro, né, está aqui dentro da Bíblia. Depois eu vou procurar e vou gravar também para que vocês entendam. D. Pedro, nós era uma nação dominada por Portugal, né? E qual os reis vieram para cá e passaram a ter o domínio, né, do Brasil, né, a gerenciar, tiraram as riquezas do Brasil, iam para Portugal através de imagens, vieram os jesuítas, a religião que foi implantada, né, tudo isso. Mas D. Pedro, ele se apaixonou, né, ele ficou como regente desta nação, dessa província chamada Brasil, que não era Brasil, né, tinha outro nome. Então, ele se apaixonou por esta província e ele se desligou de Portugal, tornou o Brasil uma nação independente. Isso está dentro da Bíblia, tá? Para você ver que Bíblia também é cultura. Tornou uma nação independente, né? E a princesa Isabel, ela tirou, né, as suas riquezas, seu poder, o seu título de princesa, ela arriscou tudo para ter uma vida simples, né?
em favor dos escravos, dos negros que eram oprimidos, que trabalhavam para os portugueses, não tinha direito nenhum a salário, nada, viviam em senzala. Aí começou, quer dizer, eles, os reis, os patriotas, né, da época, eles tinham a igreja católica, o jesuíta, para adorar o Deus deles, né? As imagens e tudo mais. E os escravos, o que eles tinham? Aí que nasceu a religião afro, né? Porque eles cultuavam que eles vieram da África, né? Então eles trouxeram a cultura do país deles. E eles cultuavam ao seu Deus daquela maneira, entendeu? Fazendo oferendas, mas eles não conheciam verdadeiramente, porque eles não tinham acesso. Eles eram escravos e dominados pelo senhorio, que eram os seus patrões. Quer dizer, nem salário tinha. Mas a princesa Isabel, né, se compadeceu dessa cultura dos escravos, que viu que eles eram iguais, porque ela tinha sinhazinha que cuidava dela, que cuidava da casa deles, né? Cuidava da roupa, cuidava de tudo, né? Tinha até um nome que eles falam que me fugiu, né? Que quando as filhas dos senhores de engenho nasciam, né? Dos senhores feudais, aí tinha uma escrava, né, para cuidar daquela criança, para acompanhar, para criar. Não eram as mães que criavam, né? Era as criadas, as escravas, né? E fizesse alguma coisa, ia para o tronco, né? Aquela coisa toda. Então, isso compadeceu o coração da princesa, né? E ela arriscou tudo para que hoje nós fôssemos uma nação livre, né? E foi a evolução, mas evoluiu de uma tal forma que acabou se corrompendo, porque o ego egocêntrico do homem, né, extrapolou, mas a palavra de Deus não mudou, ela continua a mesma, né? Tanto que ele diz aqui, né, temos o privilégio de conhecer a palavra de Deus, mas ainda mais, né? Mais ainda do que os israelitas no passado, porque eles não tinham Bíblia, eram os sacerdotes que liam a palavra para eles, ele só trazia, guardava pelo ouvido. Hoje nós temos um livro que conta a história da Bíblia, conta histórias dos nossos antepassados, e nós somos feitura e criaturas de Deus, né? E eles podem lê-los, nós podemos ler, nós temos acesso. As profecias, certamente, ao Messias, todas se cumpriram fielmente, e aquilo que para eles era uma promessa, para nós é um fato que acontece, que nós presenciamos, né? A maldade do homem, que a maldade está no coração do homem, tanto que em Ezequiel, né, tem não lembro o capítulo, né? Uma hora que pede para Deus tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne, um coração sensível, um coração adorador. Nós não podemos deixar os nossos corações ficar empedrecidos, né? De sentimentos, de amor ao nosso próximo, porque Jesus disse que, né, que nós tínhamos que amar primeiramente a Deus, né? Acima de tudo, e segundo ao seu próximo como a ti mesmo. E os outros mandamentos, nós cumprimos ou nós só seguimos esse? Nem esse você segue, porque se você não se ama, porque se você se amasse, você lutaria com o teu irmão, juntaria forças para mudar esta discordância, né, que está acontecendo na nossa nação, né? Partido A, partido B, partido C, aquela divisão, homens se matando, homens sendo amantes de si mesmo, pensando no seu bolso e em tudo mais, né? Tá noticiando aí nas redes sociais, nas mídias, é só você observar. Por isso que nós temos que orar, buscar o Deus de Israel, para que o nosso povo seja bem-sucedido, para que a nossa herança, a nossa descendência venha ter uma vida melhor. Quantas terras improdutivas, homens brigando por terras, armando, né,
esses movimentos para invadir fazendas, coisas que já estão ali, aquela terra que já está devastada. Meu pai era agricultor, meu pai já comprou, eu presenciei, eu vi, testemunhei com meus olhos, meus pais, né? Meu pai de idade avançada, minha mãe mais nova do que o meu pai, né? Tinha mais vigor, mas trabalhava junto. Meu pai fez uma roça, era uma mata. Meu pai, sabe como ele devastou, limpou a mata? Com um machado, com uma foice, com uma enxada. Ainda foi preso, pelo polícia agrária, alguma coisa assim, né? Mas depois soltaram, porque ele provou que ele tinha comprado a posse daquela terra, entendeu? Então, meu pai estava ali limpando, e foi uma terra produtiva que nos alimentou por muito tempo. Meu pai plantava aipim, fazia farinha, meu pai plantou cana, que fazia melado, melado, entendeu? E plantava batata doce, plantava feijão, plantava milho, fazia horta para nos alimentar, criávamos galinhas, criou até um porquinho, entendeu? Fez casa de estuque, que a casa lá já estava deteriorada, teve que fazer uma outra casa, reformar, era coberta de palha, entendeu? E eu vejo tantas pessoas da rua mendigando, pedindo, pessoas fortes, saudáveis, outras estão perdidas no vício, que não têm coragem, que não têm capacidade nem de pensar, que precisam de socorro, que precisam de ajuda. E cada vez mais pessoas estão se perdendo das frustrações do mundo, estão se enveredando para os vícios, a decaída do homem. Nós não podemos nos acomodar com isso, nós precisamos reverter, porque em Romanos 12, segundo diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformais pelo poder da palavra. Aleluia! E eu fico aqui, que eu estou nessa região, que eu estou morando agora, né? Eu fico vendo muitas terras, tem muitos... O povo está preocupado em criar gado leiteiro, porque o que dá dinheiro, mas criar gado também dá muito mais trabalho para um bezerro produzir, para ficar no ponto de corte, ou produzir leite mesmo. Isso leva muito tempo, e a produção que você planta... Tem árvores frutíferas que levam 10 anos para produzir, tem outras que levam 5, tem outras que levam 3, tem outras que levam 2, né? Isso depende da adubação também da terra, né? E a verdura, 3 meses, 2 meses já está produzindo, coentro, cebolinha, salsa, cebola, cenoura, 90 dias, a mandioca, sabe? Porque tudo tem um ciclo, né, da semente ao crescimento, à maturação, mas são terras que podiam estar produzindo alimentos, pessoas mendigando pão, mas também ninguém quer enfrentar o que o meu pai enfrentou. Olha, nós andávamos do sítio, nós andávamos assim, era mais ou menos 1 hora. Eu calculo isso, que eu era criança, né? Nós andávamos muito, entendeu? A gente cansava, mãe, não vai chegar não, tá demorando. Às vezes chegava, vinha de trem, Maria Fumaça, assim, a gente saltava do trem e andava muito para poder chegar no nosso sítio, entendeu? E meu pai pegava, trazia as coisas do sítio para vender, para pegar esse trem, para escoar, né, a mercadoria, assim, era na cabeça, era no braço. Depois ele conseguiu comprar um cavalinho não, um burro, né? Uma carroça. Aí meu irmão ia levar meu pai até a estação para não carregar peso, mas quando ele saía da estação era na cabeça, era no braço, carregando. Já pensou carregar 10 garrafas de melado? 10 litros, 10 quilos, né? Pesa muito mais. O peso da garrafa vazia pesa, com líquido pesa muito mais, né? Cada garrafa equivale a 1,5 kg, assim, 1,250 kg, mais ou menos, né? Levava batata, levava aipim e levava o que o sítio produzia, entendeu? E quando voltava, ele voltava também com peso, trazendo o que nós não tínhamos lá.
que era o sal. O açúcar a gente era da cana, né? A gente deixava o açúcar, o melaço passava do ponto e ele açucarava, ficava um açúcar cristal escuro, tipo mascavo, entendeu? Que a gente usava para fazer nosso café, fazer um suco de limão, um suco de goiaba, pegava água na nascente, que era geladinha, entendeu? Que não tinha geladeira nem tinha luz elétrica. E nós estamos aqui. E o povo hoje, né? Cheio de mimimi. Tem que lutar, né? Tem que querer, tem que esforça-te e tem bom ânimo, que a palavra de Deus diz: esforça-te, que eu te ajudarei. Mas se nós não nos esforçarmos, nos aliarmos com a palavra, não aprendermos, não buscar conhecimento, nós vamos ficar pedinte. E muitos são pedintes da fé. Porque fica só, ora por mim, 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 mas não faz nada, fica parado, paralisado. Você tem que querer conhecer esse Deus que te abençoa. Ontem foi uma palavra maravilhosa ali, uma ministração sobre o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada nos faltará. É verdade, não nos falta nada. Mas nós somos ingratos, que nós não agradecemos. Uma coisa que eu reconheço é o que Deus sopra nas minhas narinas todos os dias, o oxigênio que eu desperto. E muitos estão no hospital pagando caro pelo oxigênio. Lembra no tempo da pandemia, um respirador caríssimo e nem encontrava-se? Nem tinha, ficou escasso. Vinha de não sei da onde, quantas pessoas. Mas as pessoas esqueceram, né? Como essa história também foi esquecida. Por isso que Jeremias fala, o profeta Jeremias, trazer à memória aquilo que te dá esperança, que te impulsiona para frente, que te faz crescer, que te faz vencer as dificuldades, tá bom? Até aqui, né, que eu tenho essa palavra para compartilhar com vocês, que vocês possam despertar, né, buscar o Senhor enquanto está perto, enquanto se pode achar, porque na hora... Quando Jesus te chamar a tua senha, meu Deus, e tem pessoas, né, que nem nessa hora se arrepende também, nem aceita, nem faz a comunhão. Enfim, né? Deus seja louvado, né? Em tudo dai graça ao Senhor, né? E que Deus abençoe a cada vida, né? Ter um feriado abençoado de descanso, de meditação, de tranquilidade. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, os seus celeiros, né? Que as suas bênçãos sejam abundantes na vida de cada um, assim como na minha também. Amém? Glória a Deus. Jesus abençoe a tua casa, a tua família. Amém? Em tudo, dai glória ao Senhor.